A paz do Senhor Jesus, queridos. Venho aqui nesta tarde trazer mais uma palavra da parte do Senhor aos nossos corações, amém? Vamos orar para que Deus fale conosco nesta tarde. Quando nós vamos aqui hoje ler o Salmos 15, que diz assim: o cidadão dos céus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta tarde esteja conosco, perdoando os nossos pecados, as nossas iniquidades. Tenha misericórdia de cada um de nós e que os nossos clamores cheguem ao Senhor, meu amigo fiel. Nesta tarde nos concede a palavra da tua parte, fala aos nossos corações e abençoa cada um que está aqui. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor? Amém, meu Deus. Amém, irmãos. Irmãos, nesta tarde nós vamos falar aqui no Salmos 15, que é um salmo muito importante para a vida do cristão. Porque ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, né? É o cidadão dos céus. Amém? Vamos lá ler o Salmos 15 nesta tarde. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Veja que palavra forte o versículo 5 termina. Jamais será abalado quem assim procede, irmãos. Então tudo está na Bíblia, Senhor. Tudo está na Bíblia, irmão. Toda a resposta da nossa vida está dentro da Bíblia. Quer saber como você tem que proceder? Está na Bíblia. Está tudo escrito. Deus deixou tudo perfeito para nossas vidas. E aqui, quando ele fala o cidadão dos céus, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, esse versículo está se referindo à casa do Senhor, ao local do culto. Porque ele está falando aqui como que nós devemos estar, como tem que estar a nossa vida para podermos ir ao culto. Não se vai ao culto de todo jeito. Não se entra na casa do Senhor da maneira que quer, do jeito que quer, vestido como quer. Na casa do Senhor é lugar de oração, de adoração, de santidade, de integridade. Então, esse salmo nos fala da integridade do cristão para poder prestar culto ao Senhor. A gente não pode prestar culto ao Senhor de todo jeito não, irmão. Não, não pode não, porque Deus é santo, santo e santo. Aleluia. Para prestar culto ao Senhor, a gente tem que estar com a vida íntegra. Tem que estar em união com os irmãos. Tem que estar em comunhão com Ele. Aleluia. A melhor coisa na vida do cristão é a comunhão que ele tem com Cristo. É a comunhão com o seu Criador, com aquele que lhe deu o dom da vida. Aleluia. Glórias a Deus. E ele já começa aqui dizendo, a primeira resposta que ele dá é o que vive com integridade. Então, o primeiro requisito é ser íntegro, é ser verdadeiro, é ser fiel. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia. E pratica a justiça. Aquele que é justo. Não é de todo jeito, irmão. Tem que ser com justiça para estar na casa do Senhor, prestando culto ao nosso Deus. Aleluia. E de coração falar a verdade. Como eu disse, tem que ser justo, íntegro, verdadeiro diante do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Para que o meu culto e o teu culto seja recebido por Ele. Aleluia. A gente tem que estar com a vida íntegra diante dEle. Andando pela verdade, sendo justos. Aleluia. Aleluia. O que não difama com sua língua, nunca fale do seu irmão. Nunca difame ninguém. Se você vê seu irmão em pecado, se você vê seu irmão no erro, ore por ele. Aleluia. Interceda pela vida dele. Converse com ele. Se você tiver intimidade para isso, converse com ele. Mas não difama teu irmão. Não espalha o erro dele, porque quando aquelas pessoas foram apedrejar aquela mulher, foi que Jesus disse? Atira a primeira pedra, quem não tiver pecado. Então a gente não pode, irmão, difamar o irmão, nem caluniar o irmão, nem espalhar o erro do irmão. A gente está aqui para orar um pelos outros. Cristo quer uma igreja unida. Aleluia, porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos filhos do mesmo Pai. Amém? Glórias a Deus. E não faz mal ao seu próximo. Nunca faça mal ao seu próximo, irmãos.
Nunca faça mal ao seu próximo. Olha, eu aprendi uma coisa que está lá nos mandamentos, né? E desde o dia que eu aprendi isso, que eu comecei a prestar atenção que isso é realmente verdadeiro. Porque eu vi um irmão pregando dizendo assim, quem cumpriu o primeiro e o segundo mandamento, os outros não vai errar. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então se você ama Deus e ama o teu próximo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai desejar o que é dele. Não é verdade? As outras coisas você vai... É consequência do amor. É consequência do amor que você tem por ele, que você não vai fazer essas coisas contra ele. Não é verdade? E lá na frente, se eu não me engano é em João 13, esse mandamento ainda fala assim, ama o teu próximo como Cristo amou a igreja. Então, o amor ao próximo ainda é como Cristo ama a igreja. Então, é um amor ainda maior, aquele amor ágape, que não quer nada em volta, que ama, apenas ama, que perdoa. Muitas vezes, a Bíblia nos diz que Deus é longânimo, lá em Efésios, lá em Gálatas, aliás. Mas, aleluia, agora eu me confundi, mas fala que Deus é longânimo. E nós, Deus nos manda ser, agora lá em Gálatas, nos frutos do Espírito, manda a gente ser longânimo. E muitas vezes a gente não é. A gente não é. A gente desfruta da longanimidade de Deus, porque se não fosse assim, ai de nós. Mas às vezes o irmão faz um pouquinho e a gente não tem paciência de perdoar o irmão. A gente não quer suportar aquela situação do irmão quando Deus nos suporta com todos os nossos erros, com todos os nossos pecados, com as nossas dificuldades, né? E a gente tem que aprender a amar mais o irmão, a perdoar mais, a ajudar mais, estender mais as mãos. Porque essa é a igreja que Cristo quer vir buscar. Aleluia. É esse povo que ele quer prestando culto a ele lá na igreja. Aleluia. Nem lança injúria contra o seu vizinho. A gente tem que andar em paz com os vizinhos. Mesmo que ele não seja um cristão, que não professe a mesma fé. Mas você tem que andar em paz, até porque você é espelho, você é exemplo. Você tem que fazer a diferença. Você foi chamado para ser sal, para ser luz. Você tem que mostrar a diferença para os seus vizinhos. Aleluia. E tem que andar com amor pela vida deles. Aleluia. Em comunhão. Veja aquela mulher, quando ela foi pegar as vasilhas, aquela mulher lá do azeite da viúva, por que os vizinhos deram as vasilhas para ela? Porque ela vivia em comunhão com os vizinhos. Senão ela não tinha visto o milagre. O milagre, os vizinhos dela também participaram do milagre. Veja que coisa interessante, né? Até os vizinhos dela participaram do milagre. Por quê? Porque eles contribuíram com as vasilhas. Aleluia, glórias a Deus. Mas para isso ela estava em comunhão com eles. Ela estava, não quer dizer, ela estava em paz com eles. Não é verdade? Aleluia. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, né? Aquilo que não tem valor, aquilo que não te edifica. Teus olhos não tem que estar vendo isso. Essa palavra eu recebo também nesta tarde, irmãos. Aleluia. Tem por desprezível réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Honre aqueles que têm temor de Deus. Porque o temor de Deus é uma coisa muito linda na vida de uma pessoa. Honre a quem teme ao Senhor. Aleluia. E tema ao Senhor também. Tenha temor do Senhor também. Aleluia. O que jura com dano próprio e não se retrata, né? Nunca prejudique. Sempre, nem que você saia prejudicado, mas fale a verdade. A verdade sempre é o melhor. Mesmo que você livre alguém e se prejudique, mas fale a verdade. Aleluia. O que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros. Não empreste seu dinheiro com juros. E nem pegue dinheiro emprestado com juros, irmãos. Não pegue. Olha, uma vez Deus estava falando comigo, irmãos. Porque todos nós somos falhos. E erramos. E uma vez Deus estava falando comigo sobre empréstimo consignado. Sobre esses empréstimos que se pegam em bancos. E eu vejo muitas pessoas que entram e ficam com dificuldades para sair. Eu fui uma dessas. Eu sou uma dessas. E um dia Deus estava falando comigo por quê? Porque empréstimo consignado é dinheiro a juros, é dinheiro com usura, é pecado. Então, quando o cristão entra nisso, ele paga um certo preço, porque ele entrou no pecado. As pessoas acham que isso é só agiotagem, mas não só agiotagem, porque o banco também está emprestando a juros, não é? Então, livre-se disso, irmão. Nem empreste seu dinheiro com usura, nem pegue dinheiro com usura. Não faça isso, para que teu culto seja prestado ao Senhor com pureza.
com santidade, com obediência à palavra dele. Isso é obedecer à palavra de Deus. Aleluia. Nem aceita suborno contra o inocente, jamais, jamais. Acusa o inocente por dinheiro, nem por qualquer outra coisa, jamais. A gente vê pessoas que às vezes, para conseguir o que quer, pisa alguém, passa por cima de alguém, coloca alguém numa situação que não fez, mas nunca faça isso, irmão. Nunca faça isso, para teu culto ser aceito pelo Senhor. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Muito lindo, né? Então, quem procede assim, com integridade, com pureza, com santidade, e vai prestar o seu culto ao Senhor assim, jamais será abalado. É a promessa, está aqui, ó, é a palavra de Deus que está te garantindo isso, que tu não vai ser abalado. Porque a Bíblia diz que do que se queixam os homens, do que dos seus próprios pecados. Então, se a gente parar para pensar nas situações que estamos, nós vamos ver que na maioria delas fomos nós que procuramos, porque saímos da vontade do Senhor, quisemos fazer coisas diante da nossa vontade. Então, irmãos, vem o preço, vem a consequência, porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, que aqueles que obedecem, as bênçãos alcançarão essas pessoas. Mas depois vai vir vários versículos dizendo que aqueles que desobedecem também vem consequências, irmãos, e são consequências horríveis para a vida do cristão. Né? Aqui também, que eu acho lindo aqui em Provérbios 8 e 5, que vai completar isso que a gente leu aqui no Salmos 15, que jamais será abalado. Tem aqui também no Provérbios 8, 5, não, Eclesiastes 8, 5 diz assim, ó. Desde que eu li essa palavra que eu fiquei maravilhada. Aqui, ó. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, quem guarda o mandamento não experimenta o mal. Então, e mais de uma vez na Bíblia, Deus está falando que aqueles que andam segundo a vontade dele não experimentam o mal. Ali diz que no Salmo 15 diz que jamais será abalado. Aqui já diz que não experimentará o mal. Aquele que anda pelos mandamentos, aquele que anda pela palavra do Senhor, aquele que obedece às ordens do seu Pai. Aleluia. Porque a Bíblia, está tudo escrito aqui, é Deus falando conosco, irmãos. É só ler e obedecer. Então agora, irmãos, a partir de hoje, quando for prestar o teu culto ao Senhor, faz uma autoanálise da tua vida. Não só na hora da ceia, não. Porque tem pessoas que só se lembram de fazer uma análise da vida na hora de tomar a ceia. Mas não é só naquele dia da ceia, não é só naquela semana da ceia que você tem que estar com a vida certinha, não. Você tem que estar com a vida certinha todos os dias da sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Então, faz uma autoanálise, vê como está a tua vida. Reflete nessas palavras. Vê o que está faltando na tua vida para você ficar neste padrão de Deus. Para você poder prestar o seu culto e ver ele ser recebido. Aleluia, glórias a Deus. E você ser um cidadão dos céus. Aquele que habitará no tabernáculo do Senhor, sempre. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. E vou orar pelas nossas vidas nesta hora. Amém? Querido Deus, nesta hora nós te agradecemos por essa palavra gloriosa. Onde o Senhor tem nos ensinado na tua palavra como o Senhor quer as nossas vidas, Senhor. O que o Senhor quer de nós. Que cada vez mais possamos se enquadrar nos teus padrões, Senhor, naquilo que o Senhor nos ensinou, naquilo que o Senhor determinou para nossas vidas, porque já vimos aqui que quando a gente faz isso, nós não seremos abalados, não experimentaremos maus, porque estaremos dentro da palavra, Deus, e dentro da palavra proteção, dentro da palavra cura, dentro da palavra refrigério, dentro da palavra livramentos, Deus, para aqueles que te obedecem. Há bênçãos sem medidas sobre a vida daqueles que te obedecem, Senhor. Então nos ajuda a te obedecer, para que possamos prestar o nosso culto em santidade, com pureza de coração, com coração verdadeiro, sincero, fiel, em união, em comunhão com o Senhor, em união com os irmãos, Deus. Abençoa a vida de cada um nesta noite, seus lares, suas famílias. E aproveitando essa oração, já te peço, nos dá livramento nesta pandemia e no que há por vir. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Visita os enfermos, necessitados, aqueles que nesta hora estão aflitos. Vai visitando aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão
estão nas enfermarias, nos blocos cirúrgicos, nas emergências. Ah, Senhor, nos ambulatórios, que o Senhor vá dando livramento, não só aqui na nossa nação, mas em todas as nações, usando os governantes para agir corretamente diante desse caos e toma a direção de todos. Livra o teu povo de todo mal, que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos. Em nome de Jesus, vai salvando neste período, vai transformando vidas, libertando vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com a paz do Senhor. Que Deus vos abençoe.